E aí pessoal, tudo bem? Hoje iremos tratar a respeito da Irani, que é uma empresa listada na Bolsa de Valores e atua no segmento de embalagem. Então, antes de começar, peço que se inscreva no canal e clique no sininho para ativar a notificação de novos vídeos. A Irani é uma empresa que possui 8 décadas de experiência. Possui mais de 2.400 colaboradores, possuindo 1,7 bilhão de receita líquida, sendo 57% dessa receita proveniente de embalagens sustentáveis, papelão ondulado, 36% proveniente de papel para embalagens sustentáveis, papel, e 7% resinas sustentáveis, breu e terebentina, sendo 14% da receita oriunda de exportação e 86% do mercado interno. Assim, verificamos que ela é influenciada pelo nosso mercado. O mercado brasileiro de embalagens no ano de 2022 possui um total de 123,2 bilhões, sendo que desse valor, 41,8 bilhões se referem a embalagens sustentáveis, que representa 34% do mercado de embalagens. E o mercado de atuação da Irani totalizou 31,1 bilhões no ano de 2021. 93% da receita da Irani vem do mercado de embalagens sustentáveis, e as embalagens sustentáveis de papel ondulado são todas do mercado interno, e representam 57% da receita líquida da empresa. Já o papel para embalagens sustentáveis tem como destino 83% o mercado interno e 17% exportação, e representa 36% da receita líquida, e as resinas sustentáveis têm como maior destino a exportação, ou seja, 92% do destino dela, e representa 7% da receita líquida da empresa. A receita líquida no segundo trimestre de 2023 registrou redução de 8% quando comparado ao segundo trimestre de 2022, e redução de 3,1% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Isso foi impactado principalmente por variações de volume e redução de preço nos segmentos de atuação da companhia. Já o EBITDA ajustado no segundo trimestre foi de 117 milhões e 60 mil, com margem de 29,7%. Foi 19,2% inferior ao segundo trimestre de 2022 e 8,7% inferior ao primeiro trimestre de 2023. Essa redução está relacionada principalmente à menor receita líquida e lucro bruto realizado nos períodos comparativos. Também, no segundo trimestre de 2023, teve paradas das máquinas de papel em Santa Catarina, para a interligação com a caldeira de recuperação Gaia 1. Também teve paradas de manutenção da máquina de papel em Minas Gerais. Com isso, teve uma perda total na produção estimada em 1.268 toneladas de papel flexível e 7.635 toneladas de papel rígido, acarretando uma perda não recorrente de EBITDA estimada em 13 milhões e 52 mil, em linha com o planejado no plano de negócio do projeto. Se verificarmos aqui 117 milhões, mais o 13 milhões ali que teve a menos, que foi decorrente a essas paradas, ele teria um EBITDA bem semelhante ao primeiro trimestre de 2023. Já com relação ao lucro líquido, ele foi de 228 milhões e 746 mil no segundo trimestre de 2023, em comparação ao lucro de 84 milhões 613 do segundo trimestre de 2022 e 82 milhões 958 mil no primeiro trimestre de 2023. Ele foi 170%, maior que o do segundo trimestre de 2022 e 175% maior que do primeiro trimestre de 2023. Porém, ele teve esse valor de 228 milhões 746 mil. Esse crescimento está relacionado principalmente ao reconhecimento de crédito no valor de 161 milhões 107 mil de PIS e COFINS sobre aquisição de Aparas, que foi objeto de trânsito em julgado de decisão judicial que foi favorável à companhia, que reconheceu esse direito a esse crédito.
Se retirarmos esse não recorrente de 161 milhões aqui, o lucro líquido dela nesse segundo trimestre foi de 67 milhões 639. Se compararmos com o do segundo trimestre de 2022, ele foi 20,1% menor. Ao analisarmos aqui a receita da empresa nos últimos 10 anos, verificamos que ela é crescente. E o lucro de 2020 em diante ele passou a ser um lucro, crescente e positivo, pois em 2019 e 2017 a empresa teve prejuízos. 2016 também aqui teve prejuízo. Tá? O volume de vendas do segmento de embalagens sustentáveis, papelão ondulado, foi reduzido em 3,3% quando comparado ao segundo trimestre de 2022 e teve uma redução de 1,4% quando comparado ao primeiro trimestre de 2023 e totalizou 38,6 mil toneladas nesse segundo trimestre, apontando uma retomada do consumo e consequente aumento da demanda para os produtos do segmento. Já o segmento de papel para embalagens sustentáveis, o papel, totalizou 29,3 mil toneladas de venda. Teve uma redução de 10,6% quando comparado ao segundo trimestre e uma redução de 1,5% quando comparado ao primeiro trimestre de 2023. E também cabe observar que o preço médio, preço médio dos flexíveis, do papel flexível, ele aumentou aqui no segundo trimestre de 2023 em 11,3% quando comparado ao segundo trimestre de 2022. E o preço médio do papel rígido, ele teve uma redução, quando comparado ao segundo trimestre de 2022, de 3,7% e de 4% quando comparado ao primeiro trimestre de 2023. Já o segmento de resinas sustentáveis, breu e terebentina, ele apresentou uma redução no volume de vendas de 15,2% quando comparado ao segundo trimestre de 2022 e de 9,9% quando comparado ao primeiro trimestre. Ele alcançou 3,6 mil toneladas aqui, tá? Houve também queda nos preços de 37% no breu, 42% da terebentina em relação ao segundo trimestre de 2022. Isso foi devido principalmente à concorrência dos produtos importados, em especial a oferta de produtos da China para o mercado da Europa. A relação de dívida líquida EBITDA ajustada foi de 1,95 vezes no segundo trimestre de 2023, contra 1,11 vezes no segundo trimestre de 2022 e 1,51 vezes no primeiro trimestre de 2023. A elevação desse indicador em ambas as comparações se deve ao avanço dos desembolsos com a plataforma Gaia. A realavancagem é natural durante a execução dos investimentos e encontra-se em linha com os parâmetros estabelecidos na política de gestão financeira da companhia, que estabeleceu meta de até 2,5 vezes. A própria companhia destaca aqui que 86% da sua dívida bruta está classificada como longo prazo. Ela não precisa focar tanto agora em desalavancagem, então isso vai permitir pagar bons dividendos. Como podemos verificar, a cotação atual da Irani é de R$ 10,68 e ela teve uma valorização nos últimos 12 meses de 65,98% e o dividend yield nos últimos 12 meses é de 6,06%. Agora, um detalhe que devemos entender é que se tivéssemos comprado a ação por volta de R$ 6, 7, 8 reais, o nosso dividend yield seria em torno de 8 a 10%. Por isso, sempre é interessante levar em consideração o preço da ação. Entendo que nesse patamar de preço a margem de segurança acaba ficando baixa, sendo que entendo que o preço teto seja na casa de R$ 10,50 para esta ação. Analisando o histórico de dividendos, verificamos que teve períodos anteriores a 2019, como 2018, 2016, em que ela não pagou. Mas como verificamos, ela está numa fase de reestruturação e com bons resultados, e com perspectiva de melhorar ainda mais.
e assim está proporcionando uma boa distribuição de dividendos, o que já está ocorrendo em 2021, 2022 e provavelmente o do ano de 2023 será superior ao dos anos anteriores. Verificamos que no ano 2022 ela pagou 64 centavos e até o momento ela já pagou 56 centavos no ano 2023. Com relação aos dividendos, ao analisar o histórico, podemos nos posicionar na ação nos meses ou dias anteriores para ter direito ao dividendo. Como exemplo, verificamos que no ano de 2022 a Datacom foi nos meses de março, abril, maio, agosto, novembro. 2023 foi em março, abril, maio. Cabe informar que não é certo que ela sempre terá esses meses como Datacom, mas podemos começar a entender a política de dividendos da empresa e a nos posicionar em meses anteriores, desses que ela provavelmente anuncia a Datacom. Pois normalmente, quando tem o anúncio de dividendo e quando esses são bons, a cotação da empresa tende a subir. Outro detalhe é que ela costuma pagar os dividendos poucos dias ou em poucos meses após o anúncio da Datacom. Isso é bom para o acionista, pois pode pegar esse valor e reaplicar na empresa, gerando uma bola de neve ou em outra que esteja atraente no momento. Como verificamos aqui em 6 de maio de 2022, ela pagou no dia 25 de maio de 2022. 8 de agosto de 2022, ela pagou no dia 26 de agosto. 9 de novembro de 2022, ela pagou na data 25 de 11 de 2022. Agora saiu no dia 7 de agosto de 2023 um aviso aos acionistas, emitido pela Irani, que ela irá pagar no dia 23 de agosto de 2023 dividendos intercalares à razão de 22 centavos aí, por ação ordinária para quem estava posicionado até o dia 7 de agosto de 2023, que é a Datacom, 7 de agosto. E a data ex é dia 8 de agosto, certo? Então, como podemos verificar aqui, no mês de agosto ela anunciou dividendos aqui, 7 de agosto, Datacom, e o pagamento vai ser poucos dias depois, ali no dia 23 de agosto. Outro detalhe importante é o programa de recompra de ações, que teve início em 18 de agosto de 2022, no percentual de 10% do total de ações da companhia em circulação, e informaram que até junho de 2023 ela já recomprou mais de 6 milhões e meio de ações, representando 66,4% do total previsto no programa de recompra, sendo um percentual bem relevante. A recompra também gera valor para o acionista, pois um dos efeitos da recompra de ações é que diminui o total de ações em circulação. Consequentemente, caso você não tenha vendido a sua posição na empresa, você aumentou a sua participação dentro da empresa, até porque existirão menos ações em circulação. E também temos 2 pontos importantes sobre a diferença entre dividendo e a recompra de ações, porque no caso do dividendo o dinheiro cai rapidamente na sua conta e você pode sacar, pode reinvestir, pode usar para o seu uso pessoal, pode comprar ação de outras empresas. Ou seja, com o dividendo você tem mais praticidade. Enquanto isso, no caso da recompra, você não recebe esse dinheiro de forma direta na sua conta. Porém, isso gera aquele efeito de diminuição da quantidade total de ações. E também o lucro por ação tende a crescer, até porque o lucro relaciona o lucro líquido dividido pela quantidade de ações. E se existirão menos ações, consequentemente o lucro por ação tende a crescer, desde que o resultado continue bom. Aí, no caso, a recompra existe esse potencial de ganho de capital por causa da recompra. E outro importante ponto é que quando normalmente acontece a recompra, o mercado entende que esse ativo pode estar barato. Agora, se formos compararmos a Irani com o Ibovespa, verificamos que no longo prazo ela teve uma valorização muito maior, pois teve 582,97% nos últimos 10 anos, contra 146,73% do Ibovespa, o que representa que foi. Agora, com relação ao lucro da empresa, em relação à cotação, observamos que o lucro começou a disparar de 2019 em diante. Porém, a cotação teve uma boa valorização nesse período. Porém, observamos que ela está muito abaixo do lucro, podendo ser uma boa oportunidade de investimento, pois com o tempo a tendência é que a
cotação siga o lucro da empresa. E como podemos ver, a perspectiva de médio a longo prazo é de aumentar ainda mais os lucros da Irani. Então, pessoal, deixa o like no vídeo, comenta o que você acha que vai ser das cotações da Irani e o que você achou do resultado. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!